Olá, seja bem-vindo à nossa primeira aula do mini curso A Evolução da Inteligência Humana. Bem, nessa aula nós vamos discutir por que a inteligência é tão associada praticamente apenas à espécie humana no nosso planeta, ou seja, a inteligência avançada que nós conhecemos, a inteligência capaz de resolução de problemas complexos, elaboração de ferramentas, linguagem simbólica e tantas outras coisas que caracterizam a espécie humana como única no meio de toda a vida animal. Temos também que definir o que é inteligência, quais são seus componentes, como eles são estudados hoje em dia pela área especializada que estuda, as teorias existentes sobre o que é inteligência e como ela é organizada, e finalmente, nesta aula ainda, como medir a inteligência. O que é a inteligência, então? Segundo os cientistas que estudam o assunto, a frase mais curta que se pode ter para identificar o que é inteligência, ou definir o que é inteligência, que seria comportamento adaptativo orientado a objetivos, né? Vamos ver o que significa essa definição. Existem muitas teorias da inteligência. Para cada psicólogo que estuda a inteligência, praticamente existe uma pequena escola, né, definindo o que seria inteligência. Então nós temos, por exemplo, a definição de Sternberg, que é uma das mais aceitas, que se refere às inteligências cognitivas, as inteligências múltiplas, né, que são muito conhecidas, do americano Gardner. Ele mesmo também agora adicionou uma nova inteligência que ele chamou de inteligência social. Aqui nós vemos um mapa, né, onde se vê aqui o córtex pré-frontal desse lado e o córtex occipital desse lado, em que se investigou e se representou graficamente o quanto que é o componente de plasticidade, ou seja, afetado pelo ambiente, e o componente genético, não afetado pelo ambiente. Então vocês estão vendo que varia de 65% no córtex pré-frontal a 100% no corpo caloso, 85% no córtex parietal, 5 anos talvez. Se começou a mapear, através de estudos de imageamento funcional, quais seriam as áreas mais envolvidas na inteligência. Então, testes de inteligência e tarefas de inteligência nas suas várias esferas são feitas por seres humanos enquanto está se mapeando a atividade cerebral. E surgiu uma teoria, que é a mais aceita hoje em dia, chamada PFIT, que é a teoria da integração parieto-frontal. Ou seja, a inteligência depende da integração entre o córtex pré-frontal e o córtex parietal, que são duas áreas que não são de projeção primária dos sentidos. Na nossa terceira aula nós vamos discutir como surgiu a inteligência na escala de evolução animal. Ou seja, nos primatas especialmente, mas até antes dos primatas, nós temos indícios de que há várias formas menores ou mais primitivas de inteligência que foram se complexificando e depois dando um grande salto qualitativo e quantitativo no ser humano Homo sapiens sapiens. Também veremos como foi a evolução filogenética humana, desde os hominídeos, os proto-hominídeos, até o gênero Homo atual e seus vários representantes, do qual o Homo sapiens sapiens, como nós vimos, é o último e derradeiro, o único representante. E dentro desse contexto vamos discutir então algumas teorias sobre o surgimento da inteligência humana. Então, essas etapas da evolução da inteligência que ocorreram desde os hominídeos, começou com a postura ereta, desenvolvimento manual, depois no Homo erectus uma destreza manual maior e possivelmente a linguagem, e no Homo sapiens paleolítico, ou seja, na fase anterior, mais antiga de elaboração de ferramentas de pedra, que é chamada pedra lascada, nós tivemos dois grupos de seres humanos já habitando a Europa, como nós veremos, e surgiram então o Homo sapiens sapiens, que recebeu o nome de Cro-Magnon, o nome da cidade onde foi descoberto o primeiro fóssil desse Homo sapiens sapiens europeu de 200 mil anos, 150 mil anos atrás, e o Neandertal, né, o Homo sapiens neanderthalensis, que também era bastante evoluído em termos de destreza manual, elaboração de ferramentas, cultura, caça, etc. O Neandertal era um Homo sapiens bastante sofisticado, ao contrário do que se diz, né, que pretende apresentá-lo como um bruto, né. Hoje, na nossa quarta aula, falaremos sobre a inteligência no Homo sapiens, ou seja, no desenvolvimento mais recente
das duas espécies ou subespécies que constituem o Homo sapiens neanderthalensis e o Homo sapiens sapiens, ou seja, nós. E o desenvolvimento que essas duas inteligências levaram, uma espécie de bifurcação da história, uma vez que o Neandertal já está extinto há pelo menos 10 mil anos, e algumas conquistas dessa inteligência, como o fogo, as ferramentas, as armas, e portanto a guerra, a caça, a habitação, as vestimentas, os ornamentos, os artefatos. E principalmente vamos terminar falando da chamada Revolução do Neolítico Superior, que foi uma espécie de explosão cultural no ser humano, que começou a ocorrer mais ou menos há 50, 60 mil anos atrás com o Neolítico Inferior. E aí surgiram manifestações que existem até hoje, como a arte, a música, a religião e a agricultura. E em seguida também as cidades como resultado direto da agricultura. Aqui vocês veem a diferença entre as pedras do Paleolítico Inferior, o Oduvano e o Acheuliano. O Oduvano, feito pelo Homo habilis, vocês estão vendo que são mais primitivas, têm formas irregulares e as bordas menos afiadas. Somente determinados tipos de pedra serviam para cada tipo de instrumento, ou um machado, ou uma faca de corte, etc., ou uma ponta de lança. Agora, várias evidências mostram que o que caracteriza o Homo sapiens sapiens em relação ao Neanderthalensis é a aparição do chamado simbolismo, que surgiu já no Paleolítico e no Mesolítico. O que é o simbolismo? É a representação de alguma coisa por um símbolo, ou seja, por uma representação pictórica ou outra, ou uma escultura, por exemplo. Aqui vocês estão vendo que já há 77 mil anos atrás, numa caverna chamada Blombo, na África do Sul, foram encontradas pedras com essas marcações em X curiosas que vocês estão vendo aí, que representam alguma coisa, tá certo? Não era uma mera diversão. Pode representar sinais mágicos, pode representar o número de inimigos que a pessoa matou, o número de caças, mas já é um símbolo. Nesta aula nós vamos falar sobre o que vai acontecer com a inteligência humana a partir de agora. Nós vimos que existem poucos motivos para que existam pressões evolucionárias para o contínuo desenvolvimento da inteligência humana, uma vez que a sobrevivência já é garantida por outros meios culturais. É bem diferente de quando o cérebro se desenvolveu há 150 mil anos atrás no Homo sapiens sapiens. Será que o ser humano vai continuar evoluindo, sendo cada vez mais inteligente ou não? Existem evidências que o QI tem aumentado a uma média de 5% por década nos últimos 50 anos. Ou seja, nós estamos cerca de 25% mais inteligentes que os nossos antepassados. Se isso é um efeito real ou não, não se sabe, uma vez que existem vários outros fatores que poderiam estar se agregando, como por exemplo maior nível educacional, maior nível nutricional, casamento entre pessoas inteligentes e assim por diante. Bem, então resta, se esses limites forem comprovados, e eles devem ter um limite que vai ser atingido dentro em breve, a evolução biológica do cérebro de inteligência, nós podemos responder o seguinte: pergunta, o cérebro continuará a aumentar de tamanho? Quase certo que não. A inteligência biológica continuará a aumentar? Provavelmente não. Então, como que a inteligência humana poderá continuar a aumentar? Somente através da tecnologia. Ou tecnologia biotecnologia, ou seja, genética, engenharia genética, ou tecnologia eletrônica, computacional. Então seriam também as descobertas de nanotecnologias, novas drogas que sirvam para incrementar a inteligência, simbiose homem-máquina, inteligência artificial, robótica, biônica, realidade virtual e telepresença, e também engenharia genética pela medicina e pela biologia molecular, o uso de células-tronco, o uso de clones melhorados ou a própria manipulação dos neurônios existentes no nosso cérebro para que as redes neurais sejam mais potentes, mais eficientes, mais rápidas. Então, a promessa de uma superinteligência, uma supermemória no futuro não é uma ficção científica, é algo que hoje se sabe que vai ser possível atingir, né, se a gente quiser. Muito bem, então, à guisa de conclusões dessa nossa última aula, nós podemos dizer que, concluindo, a evolução futura da inteligência humana não vai ser mais biológica, mas sim por intervenção direta, em um novo ciclo
de feedback, de ampliação, como aconteceu com a inteligência biológica 150 mil anos atrás. Essas intervenções poderão ser várias, por meio de drogas, engenharia genética, engenharia neural. E nós vamos notar que hoje já existe parcialmente uma simbiose entre o homem e a máquina, né? Muitas pessoas não conseguem mais viver sem o seu celular e sem os seus computadores. É opcional ainda, claro, mas no momento em que eles forem embutidos no organismo humano, esse uso não vai ser mais opcional, vai ser obrigatório, e nós vamos depender dessas interfaces neurais, cada vez mais sofisticadas, serão implantadas na gente no nosso nascimento. Então, a inteligência das máquinas superando a dos seres humanos, que é a tal da singularidade, é uma possibilidade real ainda nesse século. E é por aí que vai a inteligência humana. Okay? Cada vez mais dependeremos menos da nossa inteligência biológica e mais da inteligência artificial, como é o caso do Google, né? Que está fazendo com que as pessoas não precisem mais memorizar as coisas. É só colocar a palavra-chave lá e ela vai achar instantaneamente milhares de recursos para você ampliar sua memória, ampliar sua inteligência, ampliar seu acesso à informação, ampliar sua capacidade de decisão. Ok? E com isso nós terminamos o nosso curso e desejamos a todos um bom aprendizado e até a próxima. Até mais.